Sim, vamos ver sim. Em alguns instantes, né? O jogo, né, vai começar a run aí desse jogo, mas ele está disponível atualmente para várias plataformas, né? Está disponível para PC, né? Tanto Windows e Mac, para Android, para iOS e Nintendo Switch, mas não apareceu nenhuma informação se está disponível para o PlayStation e Xbox. Together we will be showing you Vectronom. Before we start, just really briefly, this is a rhythm platformer, so all the levels will be changing to the beat. Tem um editor de levels, níveis da comunidade, ou seja, você pode criar até suas fases e, né, permitir que o pessoal aí da comunidade que tenha o jogo também jogue as suas fases. Interessante. Mas, né, como é o speedrun, então, obviamente ele vai jogar, né, vai começar com um jogo novo, né, já que o jogo possui também campanha. Give him a shout out. Thank you so much. Yes. We are ready for the run, I guess. I've aged. I'm now old. All right. Well, if you're good to go, then let's go into it with time starting. Bad Black Shark. 2, 1, go. E começamos o jogo aí, como vocês podem ver, você tem que movimentar o quadrado, né? E como vocês podem ver, o formato da fase vai alterando, então ele tem um certo ritmo que você tem que seguir para poder guiar justamente ao final da fase. E como vocês podem ver, ele utiliza o ritmo da música. Olha só, prestem atenção, gente. Ele acompanha a batida da música para você fazer a sua progressão. Então, se você não pegar o ritmo da música de forma correta, você irá morrer. Então, você tem que pegar o ritmo da música, o que torna, né, um jogo muito interessante de se jogar. Sim, no miniclip tinha sim um jogo parecido com esse. Só que esse aqui utiliza o ritmo da música, então você tem que saber guiar os quadrados aí, no caso cubos, justamente ao ritmo da música que está tocando na fase. So these things here are called jumpy pads. They move you either one up and one forward. Então, no caso, você tem que, o runner, ele precisa decorar muito bem o ritmo da música para poder ditar como o cubo deve se movimentar para poder completar os levels. Se você não decorar diretamente de forma correta o ritmo, né, morte. Zed, do you want to talk about bike hops? What I'm currently failing to do. Yeah, so as you can see, the game does have spikes, which are dangerous for you, and they can appear on a platform or in mid-air. However, spikes don't always kill you. They only kill you at certain frames after they appear, and it is possible just right here, as we saw it, to use them as platforms. So if they are in mid-air, you can just, abuse them as a platform for a very quick term, if the timing is right. Vocês possam escutar melhor como que é justamente que você tem como o runner está podendo fazendo a execução aqui. Então eu vou ficar um pouco em silêncio para que vocês escutem como que ele faz a execução dele de acordo com o ritmo da música. E apreciem a música. And now we're going to attempt a little cycle skip. And with that, we should mention, let me get the cycle skip real quick. There it went. We should mention that once you enter a level, all stages of that level are always going. So sometimes it doesn't matter if you save some time early in the level because you have to wait for your ride anyway. And sometimes it's absolutely crucial so you don't miss your ride later on. For example, here we could technically save more time in stage 1, but then the pickup here wouldn't line up perfectly, and we have to wait for our ride in stage 3 anyway. Also, from now to the end of the next level, it's really auto-scrolly, so there's time for some donations. If there are any. Oh, all right. Sorry, I had to take the time to unmute myself. Esse estilo
né, que o jogo adotou, que você tem que utilizar justamente a movimentação da música. Me lembra o jogo o Geometry Dash, né? Alguém já jogou este jogo aí de celular, por falar nisso, ou de PC, que o Geometry Dash né, envolve ritmo, e esse jogo envolve ritmo ao mesmo tempo também, então lembra bastante. Thank you. Teclas, você não é um único. Como eu sei que tem pra Switch, agora eu vou querer o jogo também. Zed, do you want to talk briefly about time signatures? This is the right one. Well, of course I can. The game does not only feature music in the typical 4/4 time signature, but also in different ones. This level is called Waltz, so you can hear it is actually in a, 3-beat measure. And as such, you have to time. E lembra também o Necrodancer também tem esse estilo que você tem que se movimentar ao ritmo também da música. And we are about to encounter some weird time signatures in the future of the run, which I don't want to spoil. Nice. Oh, Ele morreu. The spike walk didn't work. Hold on, let me try that again. Just a double spike walk here. There we go. Nice. All right. Now we just get in front of this thing. Okay, unfortunately there, when it looked like I just jumped into the abyss, that was when the input cap hit me. You can actually get in front of that first spike, but it's really difficult, and you have to really ride close to the input cap to do it. So, now cool two-player strat though. Oh no. Okay, hold on, let me reset my position. What we just saw here, it is crucial to keep your cubes alive after they collected the pickup, because otherwise, as you saw here, the pickup will respawn. So that is quite of a challenge when we do multiplayer strats and all pickups run. Yes, and we will especially see that on the second stage of this level here. Yeah, this level also, is one of the... Go on. This is the, you want to say the same thing probably. This is the slowest level in the game. Beat-wise. Not only does this level include the slowest music, which gives it the lowest input cap, however, the level is also the largest. As such, you have to get across the longest distance with the smallest input cap, and as such, it can get really frustrating maneuvering this level. Theoretically, you could also play this stage here with 2 players. Pesquisa rápida aqui. Vamos ver quanto que custa o jogo, já que o pessoal está curioso. O Vectronom na Steam, vamos ver quanto que está custando. O jogo está com 60% de desconto, oferta válida até dia 8 de julho. O jogo está com 60% custando de R$20, está custando agora na promoção R$8,27. Ou seja, o jogo não tá caro, tá na promoção aí. Se alguém quiser comprar, tá aí a chance. Na Steam ele está na promoção, eu não sei nas outras plataformas. He controls 2 cubes with his right hand with the arrow keys and the number block, and 1 with his left hand with WASD. Just a fun fact. Morreu no final. Isso não é bom. Tem que fazer de novo. Unfortunately, I need to walk over the air there, and sometimes that trick doesn't work. Let's do it again. There we go. We walked over the air successfully. Very nice. And now the pickups are at the ends of this diamond. And so, optimally, we use 3 cubes. There we just got 1, and now we need to get the 1 at the bottom. Oh! I'm off cycle. Alright. Nice one. Weird cycle there, but we got it. Weird cycle here too. Tight movement here. Very nice, very nice. Unfortunately we just missed our ride, so. No, that's the same one. You want this one.
Alright, Zed, do you want to talk a bit about these spike hops that this level is supposed to introduce? Yeah, well, what you can do is, when the spike moves in the opposite direction of you, you can hop across it. The beat, the movement happens. But... Exatamente, o fato justamente do speedrunner estar correndo enquanto conversa é incrível, porque geralmente esse tipo de jogo exige muito foco, né? E é incrível o que ele está fazendo. Oh, nice. Something bad happened there. Okay, hold on. Nope. This is a hard level. Sorry. This is really difficult. All right, there we go. All right. Here I'm gonna attempt a really tight cycle skip. Tá gostando das músicas aí, gente? É só escrever Cat Jane aí no chat, né? Que vai aparecer aí um emote aí do BTTV, que é o gatinho balançando a cabeça aí, curtindo o ritmo da música. And then you can manage on the third stage to actually get the cycle before this. There's also another pickup on the other side of this wall here. So we need to go back briefly, get it. The chime tells us we collected it. And now we made it. Oh my god, I keep forgetting when the batch transition is. Okay, we need to briefly chase this pickup here. And then we cover the two directions. Muito obrigado, Floquinhos. A gente agradece a sua presença e participação aqui no chat do canal. And now, through the entirety of the next two levels, feel free to read donations, as these are very auto-scrolly levels. In the meantime, though, Twitch chat, feel free to guess what the lyrics of this song are. Quinhos, muito obrigado por sua inscrição. A SpeedrunsBrasil agradece. Muito obrigado. Você agora tem acesso aos emotes aí do canal. Thank you, Kenny. Que você poderá utilizar aí, né? Não só aqui no canal, mas você também poderá utilizar na Twitch. Muito obrigado. Swarley sends $10 and says, "Good luck on the run. Looking forward to some multi-cube madness." Thanks, Waltz. I hope you're satisfied with the multi-cube madness. Palix00 says, "Hey, Bad Black, good luck with the cubes. Are you going to use the Bam 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 strat? Also, happy birthday!" I'll try not to. And Ditto sends $20 and says, "Sup, Shark? Peace from your DGA brothers and savior of death. We're watching during our band practice. Have a great run, my dude." Well, this is great band practice. Just play these songs. You can keep going. All right. Kamadaki sends $20 and says, "Happy birthday, Bad Black Shark. Your Vectronom runs are always amazing to watch, and this is no different." Thank you, and thanks everyone in SGDQ for this great cause. Also, InGen, if you're watching the stream, hi! The stage might remind you at a certain game that you might have heard before. It's not very well known. It's called, I think, porque o formato justamente dessa fase que o runner está passando, né, lembra justamente o formato de peças de Tetris. O que é muito interessante. Não é uma referência muito incrível ao mesmo tempo. Porque a música também, né, remete justamente a Tetris. By playing more auto-scrollers. So this level is supposed to teach you about the jumpy pad direction thing, that you don't need to like step on them in a certain direction. It's always the direction you just moved in last. So we need to go on these little outside notches here. And then we need to be fast on two of these. All right, we already were fast on two of these. Nice. And then we can catch a fairly fast cycle here. The safe fast cycle. The safe fast cycle, yeah. There's a really stupid one, but it's very risky, and so we opt to not do it in a marathon. I'm sorry. Jack the Blaze. Right, now, jogo muito interessante e incrível. Se você gosta de jogos de ritmos musicais,
And on the third stage, você vai gostar desse jogo. There we go. We chose to ignore it. No, I was so close to the fastest possible cycle. That was really, really close. Unfortunately, it's really difficult to get your hands positioned in time for the 3-player strat. Wait. Oh, I messed up. Mas ainda dá pra finalizar ainda. I unfortunately messed up my directions a little bit there. Oh, this is the zone. All right. Speaking of time signatures, this first stage here is in 9/8. Let's do backup strat. All right, we got it. All right, let's already spawn the third cube in again because we will be needing it here. Wonderful, that worked out really well. Great. And now here we can do a little cycle skip by just going straight. Unfortunately, I can't talk while doing it. So let's try it again without talking. O ritmo, você tem que decorar o padrão, justamente que a fase está te dando devido ao padrão do ritmo, e decorar o ritmo da música para poder completar o level. Então, essa aí exige muita memorização para você completar esse tipo de jogo. So yeah, as we mentioned before, every level can be beaten by just going one input per beat. And this first stage really demonstrates that quite well. We do need our other cubes still, as on the second stage the pickups are really spread out, so we're going to be seeing all 3 cubes again. Also, the level is called 7 and the time signature has to be 7. Dang, I'm real bad at getting these fast cycles today. But that's okay, the strat will still look really beautiful. It does. Eu não sei controlar vários cubos de uma vez, gente. É incrível. Ele controla a quantidade de cubos para poder chegar para completar o objetivo da fase. É incrível. Porque ele controla, né? Quando você vê que os quadrados se dividem, ele controla os outros cubos para pegar os outros cubinhos menores ali no meio da fase, para justamente, né, cumprir o objetivo. Aí, por exemplo, agora, ó, ele vai dividir em 2, ó. Ele precisa pegar aqueles 2 para justamente chegar no final da fase, ó. That was clean, wonderful. Não aconteceu, mas é incrível. Deve ser. It's really hard to get this rhythm right. And there we go, we got it. Seja nível espelho. Pode ser que ambos se movimentem, só que de forma um vai se movimentar de forma espelhada. Se um se movimentar de forma espelhada, aí isso se torna possível você completar o level. Só que você tem que, como eu disse, decorar o padrão da fase, mas pegar o ritmo da música ainda para poder fazer essa movimentação.
Talvez o jogo é bem capaz que o jogo tenha um modo para pessoas daltônicas poderem jogar, senão não seria justo. Eu acho que o jogo tem modo, porque muitos jogos de hoje tem justamente essa questão de mudar as cores para poder, né, ser acessível para todos. Unfortunately, Live Split messed something up. Right. Get ready, everybody, for the most impressive two-player stride in the game. Como vocês podem ver, você não tem um campo de visão amplo, como você tinha nas outras fases. Então, esse aqui, para você conseguir justamente fazer a progressão, meu Deus do céu, é muita memória. Porque praticamente ele está jogando no escuro, né? Alright, last stage. Time is coming up as soon as the exit cube of the stage is touched. Chegar no final da fase, gente, será tempo, ou seja, preparem aí seus GGs aí no chat, porque ele já vai chegar no final da fase. Okay, get ready on time. Nice. Oh não, gente. Parabéns, Bad Black Shark. Nossa, que run incrível desse jogo, gente. O quê? Ele pegou WR, gente. Confirmado, WR confirmado, gente. Parabéns ao runner que acabou de pegar o WR no evento, gente. And if all the yellow lights are on, that means that we have collected Temos WR oficial! Oficial! Wonderful. Well, that's not quite it yet. So I've been told that the donation incentive to play the Kaizo levels has been met. And so we will be able to show some of the great community creativity in the form of some very, very fun custom levels. So we have selected 4 levels for you today of 2 different creators, 2 by DreamFox and 2 by Victor Funnyman. And we're going to start with one you can already see from the clear rate. That is not that difficult at all, but it just really shows what you can do creatively with the isometric perspective of the game. So let's get into that. So it looks like this is very straightforward, and we can just keep going. But you just drop through the floor, and it's so seamless you can't even see it. Agora, fases que são criadas aí pela comunidade aí que joga o jogo. Né? E como você deve utilizar justamente a visão isométrica para poder completar os levels. Oh yeah, here you have to go over the top and then you land here. I just think this level is so cool. É só apenas uma mini run barra demonstração. Here the gimmick is that you can see on the first speed it looks like the spike is just inside you, which obviously can't happen. Hold on. Okay, this is the one you need to go on. And now you will probably expect that we fall through the floor here, and so we do. And now you'd think that we just go straight up to the goal, but no. That's actually a different part of the platform. And I just really love this level for the super creative use of perspective, honestly. All right. Next up,
which one are we gonna play? Let's play DK next. So this one is basically aí criada pelo pessoal que joga o jogo aí, né? O pessoal, né, que da comunidade que criou o jogo. Sim, ele está muito calmo para quem pegou o WR, é incrível. So let's do it. Wonderful, first try. And now here we mentioned very briefly in the main run airwalks. So here you see this first block either has a spike on it or it's not there. However, on a one block gap where a block will be on the next beat, there's a brief window where you can just walk across the air. So that's what we will do here. Oh. Missing my right a little bit. There we go. Caught my right. All right, and now the third stage, this is the really interesting one. So the first bit is basically just playing it normally, following the spikes, but then one path goes left and one goes right, and we have to take the right one because the left one is blocked off for us. We have to follow what the spike signal, but mirrored. So let's do it. Oh, not like that. Pra estar calmo do jeito que ele tá, um maracujina, chá de camomila, alguma coisa. And there we go. Wonderful. Nice. That's a good clear. E esses são levels Kaizos, né? Então, como esse foi um bônus, né? Uma meta que foi batida aí, o pessoal que está contribuindo com a SGDQ, né? Se a meta fosse batida, ele teria que jogar esses Kaizos levels aí feitos pela comunidade. Então, e agora ele está fazendo justamente isso, já que a meta foi batida. The third player, we didn't mention it during the run, is played with UHJK on the então, keyboard. So ele tem que passar os Kaizos aí que o pessoal criou, né? Então, GL. Meu Deus. E ele completou de primeira. Yeah, wow. I can't believe I got that first try. That's actually very difficult to do. That's a lot harder than I made that look right there. And playing 4 players at the same time definitely takes a long time to learn. It took me a very long time to clear this for the first time. And now, last but not least, we got rotatory platforming, again by our boy Funny Man. We don't need these cubes. And so we mentioned in the main run that you can sometimes walk on spikes. And this also utilizes this concept, except in the main run, we always walk on spikes that are floor height. So basically just substituting our floor with spike. These are falling spike jumps where the spike is lower than your floor should be. And those are a lot tighter. I hope that I'm able to show at least the first 2 stages of this. The third stage, unfortunately, sim, tem alguns que ele consegue deixar setado e movimentar outros, né, de forma normal. Not like that. Try that again. Essa não tá sendo fácil, não. Again, this timing is super tight. Ele tem que pegar o timing certo, que o triângulo tá bem pequenininho para justamente passar sem morrer. I think I was too early there. Tá difícil essa aqui, hein? Ei. Wonderful. Nice. Agora, mais bravo agora. Even lower, so double fall. Nice. Agora, meu Deus do céu, olha isso.
Se essas são fases Kaizo que ele tá enfrentando, meu Deus do céu, se as normais já são zoadas, essas Kaizo tá, pelo amor de Deus. O pessoal vai maluco. Give it a couple more tries. But this trick is super difficult and very inconsistent for me on this stage, specifically. Ele falou que esse truque que ele precisa fazer para poder passar sem tomar a morte ali do triângulo não é fácil. Vai que você consegue. Okay, one more. Alright, well, unfortunately this stage doesn't really want to work for me today. E ele desistiu da fase porque disse que não tá dando certo. And yeah, those falling spike drums are just really precise, one of the most precise trick the game. Que aquele é muito preciso. Ele falou que aquela fase realmente exige muita precisão, o que não é fácil. So, yeah, that concludes our run and showcase. Você já ultitou o chão. Thank you so much for Ai, meu Deus, eu que sofri no Geometry Dash, tentando fazer 100% da fase sem dar uma pancadinha, errar uma notinha, tentando fazer tudo perfeitinho. Eu sofri também. Então, Chubby, você chegou no final da run de Vectronom, que é um jogo rítmico, né, que você tem que guiar um quadrado em fases que ficam alterando de formato e enquanto segue o ritmo da música, então você tem que pegar e guiar justamente esse quadrado pela fase, né, ao ritmo da música enquanto ela muda ao mesmo tempo. Então você precisa de muita concentração e foco